Vocês provavelmente viram ontem as notícias de uma nuvem de gafanhotos que está chegando da Argentina para o Brasil. Hacia el suroeste de esta colonia. Dios mío, no se ve, boludo. E não apenas isto, ontem também teve um terremoto no México. Um terremoto forte, embora não tenha sido tão destrutivo assim quanto o terremoto de 85, por exemplo, que foi bastante destrutivo. E também a gente tem agora, nesse momento no mundo, a pandemia, né? São milhares de mortos por dia no Brasil, 52 mil mortos agora no total. Ou seja, o que eu vi muito ontem nos debates na internet, as conversas das pessoas, por um lado, tirando sarro, e por outro lado, com medo mesmo, é que isso seja o fim do mundo, né? O apocalipse. Embora o termo apocalipse não quer dizer fim do mundo, mas a gente usa como se fosse, né? Porque o termo grego quer dizer revelação. Então, em inglês, por exemplo, o livro do Apocalipse da Bíblia é Revelation, ou seja, revelação. Mas a gente usa como se fosse nesse sentido de, sabe, o fim do mundo, tanto que o próprio texto, na verdade, do Apocalipse, a gente nem sequer sabe, como ele é simbólico, a gente nem sequer sabe se ele é uma profecia, é um texto profético, ou se na verdade, e há muitas vertentes que interpretam desse modo, ou se na verdade é um texto simbólico que descreveu algo que aconteceu naquele período. Então o Apocalipse, na verdade, não seria uma visão do futuro, do fim do mundo, ou da volta de Jesus, mas era uma visão da expansão da igreja cristã e os desafios que ela enfrentava. Então, existe essa noção coletiva, né, em muitas religiões, não apenas o cristianismo, de que em algum momento haverá um evento cataclísmico, haverá, sabe, algum tipo de arrebatamento das pessoas e que isso iniciará, se deflagrará um fim do mundo. Há uma interpretação sobre Jesus que não é muito consensual, na verdade é bastante disputada, de que Jesus seria, na época dele, uma espécie de profeta apocalíptico mesmo, quase reproduzindo a mensagem do João Batista. Então era alguém que dizia que o mundo ia acabar, que o fim estava próximo, e não imaginava que estaria aqui 2000 anos depois falando sobre ele. Então o fim seria quase imediato. Como eu disse, é contestada essa interpretação, alguns aceitam, outros acham que não faz sentido, que na verdade a mensagem de Jesus tinha outra natureza. Mas o fato é, como eu disse, que muitas religiões têm essa noção e muita gente tem medo do fim do mundo, né? Espera que o fim do mundo chegue. Tem até o meme do Vem Meteoro. Então, assim, é um temor constante, ainda mais quando você observa esse tipo de sinais, entre aspas, aqui, né? Esse tipo de eventos, né? Os gafanhotos no Brasil, na África, na Índia, que tem acontecido também não apenas no Brasil, grandes catástrofes naturais, incêndio na Amazônia, aquecimento global. Então tudo leva a entender que a espécie humana está indo para o seu fim, o fim está próximo. Essa história do fim está próximo também é sempre reembalada, né? Sempre recontada. Anos atrás, em 2012, ia acabar o mundo, em 98 ia acabar o mundo, e aí você vai retornando aqui, no ano 1000 ia acabar o mundo, você vai voltando e sempre tem algum momento ali, um ponto de cisão ali, ah não, aqui agora acaba, agora vai, e não acaba, continua. Mas o primeiro fato, isso aqui é uma coisa óbvia, primeiro fato, um dia a espécie humana vai acabar. Isso aqui é um fato incontestável. E como eu sei disso? Porque o próprio universo vai acabar, o sistema solar vai acabar, a galáxia vai acabar, o universo vai acabar. Então, assim, que a espécie humana vai acabar um dia, certamente. A gente não sabe se é uma questão de séculos, milênios ou milhões de anos. Eu acho difícil que chegue a milhões de anos. Eu acho que talvez aí 1000 anos a gente já tenha se extinguido. Porque o ser humano é uma espécie extremamente destrutiva. E se não houver algum tipo de mudança drástica de posição social nossa mesmo, né, global, vários países diferentes, várias nações, vários chefes de Estado e uma conscientização global, dificilmente a gente vai evitar o rumo de destruição do planeta. Então, assim, nos últimos 150 anos, desde que começou a era industrial, a gente teve um potencial de destruição do meio ambiente descontrolado. Eu recomendo que vocês leiam esse livro aqui, o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Harari, porque é um livro muito legal, além de ser um livro bem escrito, é um livro para o público geral. O Harari escreve muito bem, ele escreve que a história da humanidade, né? Então ele escreve que desde a pré-história, desde 300 mil anos atrás, desde quando surge o Homo sapiens até agora, e nesse livro em particular, e depois no livro seguinte, ele mostra algumas possibilidades para o futuro, né? O Harari não é exatamente pessimista, porque ele mostra que ele descreve o que ele está vendo, né? Mas quando você vê aqui a história da humanidade, você percebe como a gente é altamente destrutivo. Mesmo antes da era industrial, porque muitos querem pôr a culpa no capitalismo, né? Ah não, a destruição do meio ambiente é culpa do capitalismo. E não é. Na verdade, o ser humano sempre destruiu o meio ambiente. Tem capítulos aqui no qual Harari mostra como, por exemplo, os seres humanos, quando chegaram na Austrália, simplesmente dizimaram a megafauna que havia lá.
ou seja, os grandes animais, né, os grandes mamíferos que haviam. Ou seja, o ser humano conseguiu extinguir, levar à extinção inúmeras espécies de animais, mudou completamente o seu meio ambiente, alterou drasticamente terrenos com a agricultura, ou seja, o ser humano tem um potencial enorme de transformação e isso não é de agora, isso não é decorrente dos últimos 300 anos. Isso é uma coisa histórica desde há muito tempo. A diferença que há entre o período industrial e o período pré-histórico, ou o período da história antiga, é que a proporção de humanos que havia no planeta era muito menor. Durante dezenas de milhares de anos, ou centenas de milhares de anos, havia um núcleo muito pequeno de seres humanos, havia poucos milhões de habitantes no planeta. E de 200 anos para cá, isso certamente tem a ver com inovações na agricultura, mas também com inovações médicas, né, de tratamento de doenças que antes eram letais, a população mundial simplesmente disparou. Então passou de poucos milhões de habitantes para bilhões de habitantes. E certamente há um pico de tolerância do planeta, né? Vai chegar um ponto no qual o planeta não comporta mais seres humanos. Então certamente o fim chegará, mas como será esse fim, a gente não sabe. Certamente não será com a volta de Jesus indo dos céus. Isso eu te garanto. Mas tem gente que acredita nisso. E eu vejo essa necessidade de ter esse fim, né, apocalíptico, apoteótico, né, um fim grandioso, né, com, sabe, demônios e anjos e cavaleiros do apocalipse vindo. Eu vejo nessa necessidade, a mesma necessidade que a gente tem quando a gente fala de nossa própria vida individual. A gente, né, eu falo aqui nós seres humanos, temos essa necessidade de ter uma narrativa, de uma história pra gente. Que algo faça sentido, que tenha começo, meio e fim. Então nós estamos o tempo todo buscando esse sentido. A compreensão de que nossa vida vale mais do que ela realmente vale, né? A compreensão de que a gente tem, sabe, uma alma, algo transcendente e que depois a gente vai para o céu se a gente foi um bom cristão. E todas essas histórias, e aqui também cito Harari, embora na filosofia seja uma vasta discussão também, e todas essas histórias elas são construídas, em alguns casos, para dominação também, né? Você tem lá um líder religioso que domina os seus fiéis, mas também tem um caráter psicológico por trás disso. Nós precisamos desse sentido. É o que nos motiva, é o que faz com que a gente acorde de manhã e vá trabalhar, e vá juntar dinheiro, e vá criar nossos filhos, na crença de que isso vai ser recompensado porque a gente trabalhou, né, porque a gente é valoroso, ou que vai ser recompensado no pós-morte também. Eu fui uma boa pessoa, fui amorosa, cuidei do próximo e assim eu vou ser recompensado depois. Tem um filósofo que se chama Blaise Pascal, que é um filósofo francês, e tem uma noção dele chamada de aposta de Pascal. Ele diz o seguinte: a gente não tem como ter certeza se Deus existe ou não tem. A gente não tem como ter certeza se o céu existe depois ou não. Porém, aqui entra a aposta. Se nós somos ateus, não acreditamos em Deus, e agimos como a gente bem entender, sem respeitar os dogmas, sem respeitar as normas morais, sem respeitar nada, e a gente morrer e não houver céu, não houver nada depois, acabou, tudo bem. Você morreu, acabou. Porém, se você for ateu, ou se você for uma pessoa imoral, né? Porque para muita gente ser ateu e imoral é quase um sinônimo, né? É uma bobagem total, mas é quase sinônimo. Então, se você for ateu ou imoral e morrer, e depois chegar no céu e encontrar Deus, aí você vai ser punido. Por toda a eternidade, talvez. Vai pro inferno, talvez. Então, se você não acreditar nisso, ou não respeitar os princípios cristãos, e tiver alguma coisa depois, você vai sofrer demais. Porém, o que Pascal propõe é o seguinte: mesmo se a gente não acreditar que existe alguma coisa depois da morte, o ideal é que a gente haja de modo a seguir os preceitos bíblicos cristãos para que, nessa aposta, havendo ou não depois, a gente não perder nada. Porque se não houver nada depois, a gente não perde nada, e se houver o céu, a gente vai ser recompensado. O problema dessa aposta de Pascal é que ela é muito simplória, na verdade, né? Porque o que Pascal tem em mente é um tipo de religião, né? É um tipo de compreensão do pós-morte. Porque são inúmeras religiões, são inúmeras divindades, pode ser que o Pascal seja um bom cristão, mas o Deus verdadeiro não seja o Deus da Bíblia, seja um outro Deus, sejam os deuses hindus. E daí ele seguiu um monte de preceitos aqui que não servem para nada para o hinduísmo. Mas eu abro esse parênteses aqui para falar de Pascal para mostrar como essa noção de sentido, de construção de um sentido individual, é o que motiva muita gente. Mesmo filósofos, mesmo pensadores brilhantes, como era o caso de Pascal. As pessoas precisam desse sentido. E esse fim de mundo, né, o apocalipse, é talvez, para muita gente, essa noção de começo, meio e fim. Que a história, toda a trajetória do universo, dos seres humanos, tem um começo, meio e fim. Surgiu nossa espécie com Adão e Eva, de acordo com a Bíblia. Surgiu o ser humano com Adão e Eva, tem toda uma trajetória divina, uma trajetória de embates e do povo escolhido, e dessa mensagem de Deus, tem toda uma trajetória que chega num ponto que é o ponto final, que é o ponto do apocalipse, da revelação, quando tudo acaba e tudo faz sentido. Toda essa história, ela se fecha. E isso não faz sentido, isso não procede.
Porque as coisas não têm sentido. Quando as pessoas perguntam para mim, né, quando eu falo que sou niilista, por exemplo, mas o que isso quer dizer? Quer dizer justamente isso, que não existe nenhum sentido essencial para a nossa existência, para a espécie humana, para o universo. Não tem. A gente nasce, cresce e morre, e a gente se move por sentidos que são ou criados por nós próprios ou importados de outras coisas. Por exemplo, você lá segue uma religião, você compra um pacote de sentidos que te dão uma resposta existencial, para que você não se sinta tão angustiado ao saber que nada faz sentido. Isso também vale para mim, na verdade. Embora eu saiba que não tem nenhum sentido essencial, há muitos microsentidos que me motivam a acordar de manhã e vir fazer um monte de coisa. Vir gravar um vídeo para vocês aqui. Escrever um livro. Estar com a minha família, ir passear, ir no restaurante. Ou seja, são microsentidos que não são transcendentes, que não visam um paraíso após a morte, mas que visam legitimar coisas que eu faço. E eu sei que são falsos, eu sei que eles são artificiais, eu sei que eles não são inerentes à espécie humana, mas são motivos, são razões, são sentidos que me motivam a fazer as coisas. E essa é outra coisa que o próprio Harari fala também, né, sobre essa noção desse sentido, né, dessa construção imaginária intersubjetiva, né, quando você tem, por exemplo, religiões, ou crenças, ou dinheiro, por exemplo, né, eu quero ficar rico, eu quero ganhar dinheiro. O que isso quer dizer? Você tem um papel que não quer dizer nada, essencialmente, é um pedaço de papel com uma impressão em cima e que a gente luta e morre e mata por esse dinheiro, por esse papel, por esse símbolo, que não tem nenhum valor inerente a si próprio, que é algo convencional, que nas nossas relações sociais a gente atribui valor, a gente atribui sentido a isso, que não tem sentido. Então, eu fiz toda essa volta aqui, na verdade, né, toda essa reflexão aqui, para falar justamente sobre essa noção de fim de mundo, né, de você olhar esses sinais aqui como se tivesse um propósito à história, um fim à história, que depois, quando viesse Apocalipse, apenas os escolhidos, os iluminados, os bons cristãos, ou sei lá quem, serão os salvos, e serão recompensados posteriormente. Mas isso é uma bobagem, isso não faz sentido nenhum. Um dia vai acabar o mundo, um dia vai acabar a espécie humana, um dia vai acabar o sistema solar, um dia vai acabar o universo. Tem até um conto muito bom do Isaac Asimov, que é um escritor de ficção científica. Eu não vou me lembrar o título do conto, porque faz muito tempo que eu li, tem uns 20 anos que eu li esse conto, que ele mostra o esforço de um grupo de humanos para tentar combater a entropia, ou seja, essa decadência, né, esse fim das coisas. E a espécie humana começa a buscar a resposta, para enfrentar a entropia. Eu não me lembro qual é o desfecho da história, mas eu acho que eles não conseguem. Eles não conseguem, porque tudo tem um fim. Tudo tem um fim. O fim pode ser explosivo, né? Pode ser um fim apocalíptico no sentido de grandes eventos destrutivos, mas pode ser um fim também lento, sabe, gradual e que a gente nem percebe que está acabando. No caso da espécie humana, eu vejo que será um fim gradual, nesse sentido assim de destruindo o planeta, mudando o clima, tornando o planeta inabitável a um ponto que comece a dizimar a espécie humana. Mas isso aqui serão centenas de anos pela frente, desde que não haja nenhum tipo de reversão do curso, né? Desde que não haja nenhum tipo de enfrentamento eficaz contra isso, que é o que parece que não vai acontecer também. Se você olha, por exemplo, tem toda a proposta de redução de emissão de carbono, essas coisas, e no final das contas as metas de países não são cumpridas, grandes nações poluentes não conseguem cumprir essa meta, não querem cumprir a meta também, então a gente coletivamente tem uma enorme dificuldade de aprender com os erros. A gente vai lá e repete esses erros sempre, sempre, sempre. E só uma última observação de concluir o vídeo. Quando começou a pandemia, o que a gente viu, né, foram muitas cenas da natureza, né, reagindo, né, macacos nas ruas atacando as pessoas, brigando entre si por comida, que faltava comida para os macacos, elefantes indo para não sei aonde, golfinhos, muitas cenas, algumas cenas eram autênticas, outras não eram tão autênticas assim. Eu vi aqui pessoalmente uma cena parecida, né, a gente estava aqui em casa, no quintal, tem um quintalzinho aqui na frente, tava no quintal um dia aqui, isso depois, sei lá, de 1 mês e meio de pandemia, a gente, todo mundo em casa, tudo parado, o país. A gente começou a ouvir um zunido no céu e eu achei que fosse um drone. Falei pra minha esposa, olha, tem algum drone por aí. Porque a polícia estava usando o drone para fiscalizar as pessoas, né? Pra olhar quem estava na rua durante a quarentena. E daí a minha esposa recebeu uma mensagem no WhatsApp, no grupo aqui da vizinhança, e falou o seguinte: pessoal, entre em casa porque tá vindo uma nuvem de abelhas. A gente via que a natureza estava reagindo a essa falta de interferência humana. Como havia menos poluição, como havia menos interferência humana, muita coisa começou a mudar nesse período. Aqui, por exemplo, a região estava bem menos poluída. Muitas cidades da China, por exemplo, tinham reduzido drasticamente os índices de poluição de CO2. Ou seja, nós seres humanos temos um impacto enorme sobre a natureza, sobre o nosso mundo. Nós somos destrutivos. Recomendo que vocês leiam esse livro, vale ler. Sapiens, uma breve história da humanidade, porque vocês vão entender aqui como, desde sempre, nós fazíamos isso.
não é culpa do capitalismo. O capitalismo só acentuou essa destruição. E, além de tudo, o capitalismo é uma criação humana também, né? Não existe capitalismo sem haver seres humanos. Então, se há destruição do capitalismo é porque há seres humanos adotando esse modo de produção. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre o que eu falei aqui, sobre o fim do mundo, né? Se vocês viram as cenas de ontem, dos gafanhotos, do terremoto e também toda essa história da pandemia agora, que são centenas de milhares de mortes pelo planeta agora, milhões de contaminados, ou seja, o negócio realmente está se espalhando, em muitos países está crescendo ainda, o Brasil ainda é um país que está na curva ascendente de contágios. Aqui na Europa a gente já conseguiu controlar mais ou menos, há uma enorme preocupação de que possa voltar em breve uma segunda onda. Então, o que vocês pensam sobre isso aqui? Se haverá o fim do mundo apocalíptico ou não? Se será gradual e lento? Se você tem medo disso, do fim do mundo, eu não tenho medo disso, mas quero saber de vocês aí. E aproveitem e confira a semana, até sábado, o meu romance policial que está de graça na Amazon, O Covil dos Inocentes, uma história de um detetive investigando o caso da máfia. É um romance policial que escrevi tem um tempinho já. Confiram esse livro, baixem de graça lá e também confiram na pré-venda o meu livro sobre Bolsonaro, Minha Especialidade é Matar, está na pré-venda na Cota Editorial e está disponível já na Amazon. Então confira, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!